Sejam muito bem-vindos, assustados, ao Cine Assustado de hoje. Mais uma dica de filme de terror aqui. O filme hoje, A Maldição de Rose. Quem indicou o filme foi a Jaqueline Maciel. Muito obrigado pela sua indicação, Jaqueline. O filme conta a história de uma garota chamada Rose que teve uma série de traumas na sua infância. Ela viu o pai dela voltar da guerra. Isso é 1922. Então a gente está falando daquela guerra que houve, Primeira Guerra Mundial. E ele voltando da guerra, ele veio muito traumatizado para casa, dizendo que estava ouvindo vozes, as coisas não estavam muito bem ali, ele já estava com dificuldades no relacionamento com a família, questões financeiras e também tem o trauma pós-guerra. Mas tirando isso, ele dizia que estava ouvindo vozes, coisas, dizendo para ele fazer coisas erradas. Ele ouvia vozes, ele via vultos, ele via mãos pelos cantos e sempre essa voz falava para ele fazer uma coisa terrível, que era matar a família. Ele foi tendo o apoio da esposa durante um tempo, ele foi tentando resistir, mas chegou uma certa noite em que todos estavam dormindo, a esposa, as filhas estavam dormindo, e ele foi e assassinou todas elas à marretada. Só que enquanto ele estava fazendo isso, a Rose ela percebeu alguma movimentação estranha e saiu de casa. Nesse momento que ela saiu, ela conseguiu escapar do pai, que cometeu suicídio logo em seguida. Depois disso, a garota completamente desorientada, ela é amparada pelos policiais que chegam ali e eles levam ela para um convento. E aí ela vai para esse convento, onde ela passa a sua vida, começa uma vida religiosa, prestes a fazer os votos finais e se tornar uma freira. Só que durante esse tempo no convento, ela começa a ter visões, confundir o que é real com o que é sonho, e ela começa a perceber que ela está tendo a mesma coisa que o pai dela estava tendo. E ela fica simplesmente apavorada com aquilo, pensa que pode ser algo hereditário, e ela está bem confusa, não sabe o que fazer. E então ela tenta arrumar uma explicação com o auxílio de padres, freiras, para tentar entender o que está acontecendo e livrar ela dessa maldição. Pessoal, o filme A Maldição de Rose não é um filme bom, já vou aqui já deixando de cara para vocês que não é um filme bom. Eu não gostei do filme, mas tem algumas coisas que se salvam sim. Mas vamos lá para o começo da história, que é extremamente parada, confusa e não é nem um pouco envolvente. Então, se você é aquele tipo de pessoa que começa a assistir um filme, se não se envolve com a história, se não acha interessante, já desliga, provavelmente você vai fazer isso nesse filme, porque o começo dele, ele não te cativa, ele não te prende em nenhum momento. Só que com o passar do tempo, e a confusão que se torna a cabeça da Rose durante aquelas crises que ela tem, e no convento, vai te deixando querendo saber o que vai acontecer com ela e o que está acontecendo com ela naquele momento. Então eu acho que aí desperta uma certa curiosidade e foi o que me prendeu. Confesso que o começo do filme eu já queria parar de assistir, mas eu fui acompanhando a história e conforme o tempo foi passando, coisas estranhas e bizarras começaram a acontecer e eu pensei, pera, tem alguma coisa errada aí. O que é real, o que não é, aonde está a Rose, ela está naquele convento, ela não está, qual que é a realidade e qual que não é. Então isso foi bem legal e o filme ele consegue fazer em diversas partes você confundir o que realmente está acontecendo com o que é dentro, com o que está dentro da cabeça da Rose. Esse é um ponto positivo do filme. O filme, ele, tirando isso, ele não tem muito mais o que acrescentar. Ele não tem um roteiro bom, não tem sustos, ele não te dá medo. Eu acho que você deve assistir esse filme, mas é por conta da história mesmo. E o final, onde muitas coisas acontecem e aquela maldição, suposta maldição da Rose, tem uma certa explicação e é uma reviravolta bem legal, que foi um plot twist que eu gostei bastante. Então o final ele tem uma reviravolta que eu depois de um tempo já comecei a suspeitar que seria aquilo, mas ele entrega uma reviravolta bem interessante e de certa forma ele tem uma conexão com um caso já muito famoso. Quando eu comecei a falar da história, você percebeu que era meio parecido com algum filme? Um pai que surta porque ele está escutando vozes, essas vozes falam para ele matar a família, e à noite, quando está todo mundo dormindo, ele vai e mata todo mundo? Amityville, certo? Amityville foi um caso real e supostamente isso aconteceu, e o filme ele retrata isso também, só que anos antes, 40 anos antes. Então,
tem uma certa ligação o que está acontecendo com a Rose com esse caso famoso e conhecido. Por isso que eu achei que é bem bacana. Então, quando o filme ele apresenta um plot twist, e esse plot twist ele faz a gente pensar, eu já conheço essa história, eu já ouvi essa história, já assisti algum filme parecido, é também um ponto legal. Então o filme ele não é de todo ruim, até porque se ele fosse completamente ruim eu não estaria indicando aqui pra vocês. O filme ele tem pontos muito ruins, ele é um filme fraco, baixo orçamento, sem roteiro, uma direção um pouco razoável, que ela não te prende atenção, não consegue te dar susto, mas se você for pela história e entrar na história, você vai conseguir sim se envolver, principalmente com esse plot twist que ele tem lá no final e que tem uma conexão com histórias bastante conhecidas da gente. Então, eu acho que vale para você assistir como entretenimento, não vai esperando nem susto, nem terror. Eu até considero o filme mais um drama, terror, do que um terror, porque de terror ele não tem quase nada. Mas, ainda assim, se você tiver um tempo aí e não tiver nenhum outro filme de terror para assistir, eu recomendo você assistir A Maldição de Rose, porque ela tem uma história legal, com um final que tem um plot twist que a gente tecnicamente não espera. Então, por esses motivos, vale você assistir A Maldição de Rose. Ele está disponível no Amazon Prime. Já assistiu esse filme? Gostou dessa dica? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Deixe também filmes para que eu indique nos próximos vídeos. E semana que vem a gente volta para mais uma dica de filme aqui no Cine Assustado. Não se esqueça de apoiar o canal. Se você patrocinar o canal com uma quantia em dinheiro, o link está aqui na descrição. Você vai aparecer nos créditos de todos os vídeos e vai ter conteúdos exclusivos, benefícios exclusivos, sendo um apoiador aqui do canal. Semana que vem, mais Cine Assustado. Vejo você bem assustado.